Muito bem, muito boa noite. Estamos começando aqui mais um programa Emparedado pela TV Gazeta, canal 19.1. Toda segunda-feira, aqui às 21h30, sempre com um convidado especial, né, para entrevistar. Hoje eu tenho aqui ao meu lado o Antônio Wagner de Oliveira e a Cristiane Fonseca, né, para me acompanhar no programa. Muito boa noite aqui para o Antônio Wagner, obrigado pela tua presença. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite para a Cris também, obrigado por mais uma jornada aí juntos, né, Cris? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Wagner. Boa noite, Vivaldo. Seja bem-vindo aqui ao programa Emparedado. Boa noite, obrigado pelo convite. Boa noite ao nosso convidado, Vivaldo Lopes, né? Muito obrigado por estar conosco, Vivaldo, hoje, nessa noite. Obrigado a vocês pela oportunidade, né, de tratarmos de economia de Mato Grosso, né? É isso. Bom, vamos começar, Vivaldo. Você já, enfim, é alguém bastante famoso, com muita experiência aqui no governo na área privada e governamental, né? Mas é bom você se apresentar, fazer um breve currículo teu para as pessoas te conhecerem melhor. Bom, eu sou Vivaldo Lopes, sou um economista formado pela UFMT em 1982. Atuo desde essa época como economista, na iniciativa privada. Trabalhei também um bom tempo como economista da antiga Emater. Atuei como professor do Departamento de Economia, agora Faculdade de Economia da UFMT, entre 87 e 96. De 93 até 94, 95, atuei como secretário de Planejamento da administração Dante de Oliveira na Prefeitura. 95 e 96 como assessor econômico no governo com Dante. E de 97 até 2004 como secretário de Fazenda da capital com o prefeito Roberto França. Em 2008 fui trabalhar no governo e fiquei até 2014 na Secretaria da Fazenda. Ótimo. Vai. Primeira pergunta tua, por favor. Boa noite, Dr. Vivaldo. Estava buscando algumas pesquisas para algumas perguntas para o senhor, e eu vi que o Walter Friedman, é um professor de História dos Negócios em Harvard, escreveu um livro recentemente onde ele compara os analistas econômicos, os economistas, com os videntes. E partindo dessa premissa, tendo em vista o que o senhor falou lá em 2012, 13, a respeito do endividamento para as obras da Copa, a dívida pública criada para as obras da Copa, e lá, naquela ocasião, o senhor afirmava que aquele endividamento para as obras que seriam possibilitadas por aquele endividamento, as obras da Copa, que aquilo não geraria um problema de fluxo de caixa nos anos seguintes para o governo do estado de Mato Grosso. O senhor entende que lá o senhor fez uma avaliação errada e que hoje um dos problemas do fluxo de caixa é exatamente as obras de anteriormente? Ao contrário, se eu fosse vender essa solução, eu estaria milionário, porque ela é mais do que acertada. Vou te dar alguns números do estado de Mato Grosso. Durante o governo Dante de Oliveira, o estado de Mato Grosso comprometeu entre 21% e 23% da sua receita líquida só para pagar dívidas. 21% a 23% durante os 8 anos do governo Dante de Oliveira. No governo Blairo Maggi, ele gastou entre 18% e 21% da receita corrente líquida só para pagar dívida com o governo federal, basicamente com bancos nacionais e com o governo federal. No governo Silval, no primeiro período, ele gastava, entre 2010 e 2012, gastava 15% de toda a receita líquida para pagar empréstimos. O governo Táxi gastou 8% apenas, 8%. E o atual governo gasta 5%. O último ano do Pedro Táxi foi 2018, está nos balanços, está naquela prestação de contas que eles fazem à Assembleia, na audiência pública, está lá. 5% só da receita corrente líquida de Mato Grosso foi utilizado para pagar dívida. Mato Grosso tem uma receita corrente líquida de 15 bilhões e meio, e gastou 909 milhões para pagar toda a dívida, mesmo tendo aumentada com os empréstimos da Copa e outros mais. Então, proporcionalmente, enquanto Dante de Oliveira gastou 23% da receita corrente líquida do Estado para pagar empréstimos, que a maior parte não foi tomada por ele, o governo Pedro Táxi, em 2018, gastou apenas 5% a 5,5% para pagar empréstimo. Então, isso confirma claramente que o endividamento, os empréstimos, não são um grave problema para a administração fiscal de Mato Grosso. Não são um grave problema. Vou te dar outros dados.
O Estado de São Paulo deve 205% da sua receita corrente líquida. A dívida do Estado de São Paulo é 2 vezes mais do que a sua receita corrente líquida. Veja bem, a Lei de Responsabilidade Fiscal permite que o Estado deva até 200% da sua receita corrente líquida. 200%. Mato Grosso, a dívida total do Mato Grosso representa 44% da sua receita corrente líquida. Mato Grosso tem uma receita corrente líquida próximo de 16 bilhões e deve 6 bilhões e 900. Então, proporcionalmente, não é nenhum grave problema para administrar o Estado de Moto o pagamento do empréstimo. O que é grave, sim, são 2 coisas. Incentivos fiscais, porque mina a receita, e despesa de pessoal, que hoje está no último balanço do Estado, está na site da STM, 78% de tudo que Mato Grosso recolhe aqui é para pagar despesa de pessoal ou previdenciário. Então, dentro da ótica do senhor, o senhor não se equivocou lá atrás, o senhor mantém a mesma posição, então hoje a visão do governo está equivocada. Quando o governo pratica um decreto de calamidade financeira, quando o governo altera a LRF e cria uma nova versão de uma LRF estadual exatamente buscando isso, quando o governo busca a renegociação da dívida com o governo federal, o senhor entende que isso não tem a ver com os empréstimos? Isso tem a ver com uma nova realidade? Não. Que o governo está equivocado, então o governo está com não está equivocado. O governo não fez o dever de casa. O governo não segurou as suas despesas administrativas. Não segurou. O Blairo Maggi, quando entregou o governo, o Estado gastava 5,8 bilhões para pagar todas as despesas de pessoal e previdenciário. 5,8 bilhões. Agora está no balanço do Estado 13 bilhões e 700. 13 bilhões e 700 para uma receita corrente líquida total de 16. Então, o que saiu do controle não foi o endividamento. O que saiu do controle foi as despesas operacionais, as despesas de pessoal e as despesas previdenciárias. Ok. Cris? Valdo, eu queria entrar numa temática, né, que a gente vem falando muito, que é sobre a questão do agronegócio. O ministro Paulo Guedes já apontou que uma aí das suas medidas deve ser acabar com a Lei Candir, que hoje trata aí de toda essa questão dos impostos em relação ao agro. Ao mesmo tempo, nós temos aqui hoje o deputado Wilson Santos, que vem fazendo uma fala muito incisiva, no sentido que Mato Grosso deva seguir o mesmo caminho de Campo Grande, na forma como essa cidade taxa hoje, aí, né, como esse estado taxa o agronegócio. Qual que é a avaliação do senhor desse setor hoje no estado, que vem sendo aí muito criticado, que é o que mais leva riquezas daqui, mas essas riquezas ao mesmo tempo não são reinvestidas para a população? Olha, o ministro Paulo Guedes, como um bom liberal que é, formado na maior escola de liberalismo que o mundo conhece, que é Chicago, nos Estados Unidos, ele tem doutorado lá, e toda a vida dele foi nesse sentido liberal, está certo ao dizer que a Lei Candir já cumpriu o seu ciclo de criar competitividade para o agronegócio brasileiro. A Lei Candir começou a funcionar em 97, portanto agora nós estamos com 22 anos de total incentivo à produção primária no Brasil. Tudo que se produz aqui no agronegócio não paga ICMS, não paga nenhum tributo federal, inclusive, Wagner, não paga nem a contribuição previdenciária dos empregados da fazenda. Uma pequena empresa lá do Pedra 90, lá do Jardim Ubirajara, todo mês ela tem que recolher a contribuição para o INSS dos seus empregados. Os empregados das grandes fazendas aqui não pagam nada porque são o agronegócio e a lei diz isso. E se for, como essa produção vai ser exportada, não recolhe tributo. Assim diz a Lei Candir. Eu acho que está correta a visão do ministro Paulo Guedes, mas acho que ele não vai ter força suficiente política para botar isso na prática. Com relação ao deputado Wilson Santos, tem 2 focos aí que eu acho que são diferentes. Um foco é uma CPI que está investigando incentivos fiscais. Isso, CPI é feita, não é para mudar política tributária nem política de desenvolvimento. CPI é para investigar crimes. Então, se há crimes na usufruto de incentivos fiscais, se tem gente dizendo que vai exportar para não pagar imposto, mas o produto fica aqui, é crime, deve ser combatido, investigado e provado. É uma coisa. Campo Grande não é exemplo para nós, Campo Grande. Por quê? As exportações do Mato Grosso do Sul são inexpressivas, nunca foram expressivas na economia do estado do Mato Grosso do Sul as exportações. E enquanto nós produzimos 60 milhões de toneladas de produtos aqui, eles não chegam a 25 ainda. Então é muito pequena a produção agrícola de Campo Grande.
de Mato Grosso do Sul. Então eles podem se dar o luxo de tributar um pouco as exportações, porque as exportações não são significativas no balanço da balança comercial do Mato Grosso do Sul. Aqui afetaria muito porque Mato Grosso é um dos mais exportadores de bens primários, mas somos grandes exportadores. Se passar a tributar, vai dar impactos econômicos no imediato, teria que ter um período de transição. Então o senhor é contrário hoje a essa taxação aqui para esse grupo do agro? Não, eu não vejo que deva se taxar só Mato Grosso. Eu acho que não dá também para você dizer, agora o agro de Mato Grosso vai ser tributado em 12%, como era antes da Lei Candir, mas os vizinhos Goiás, Tocantins, Rondônia não. Então, acho que a tratativa da Lei Candir tem que ser uma política, uma decisão nacional. Eu preciso lembrar que aqui a gente não tem força para alterar, impor tributação nas exportações. A Lei Candir é mais do que uma lei federal. O Vinícius já ensinou isso mais uma vez. É uma lei nacional. É uma lei nacional. Portanto, todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, são obrigados a... E não pode uma lei estadual superar uma lei nacional. Então, a alteração da Lei Candir não depende da Assembleia de Mato Grosso, depende do Congresso Nacional. Se o atual presidente da República, se o atual ministro da Fazenda, se o Congresso Nacional entender que o Brasil já pode abrir mão de Lei Candir e deixar de passar a taxar as exportações, é uma política nacional e todo mundo vai ter que se adaptar. E aí não tem como você fugir de Mato Grosso e ir para um estado que compete conosco. Agora, uma medida só de Mato Grosso, passando a tributar 3, 4, 5 ou 12% de ICMS à produção primária, aí você afeta a competitividade, afeta o desequilíbrio economicamente as regiões do país. O Wagner tem um complemento nesse tema ainda, Vivaldo. O senhor já esboçou um pouco da sua opinião em relação à Lei Candir e também aos incentivos fiscais. Qual a relação da Lei Candir com a desindustrialização do estado de Mato Grosso? Porque, se comparar com outros estados, Mato Grosso tem uma característica que é um estado basicamente agrícola e pecuário. E quando você não tributa a exportação, você não incentiva, digamos assim, que se industrialize o estado, que se produza insumos agrícolas, que se traga, enfim, indústrias de maquinários para o estado. O senhor faz uma relação da Lei Candir com a desindustrialização do estado? Não é desindustrialização porque nós nunca fomos industrializados. Desindustrializar seria se a gente tivesse uma indústria forte, com a Lei Candir a gente tirasse essa industrialização. A não industrialização. Aí tem uma correlação. Quando você estimula muito a produção primária, você desestimula naturalmente a industrialização. Tá certo? Então tem uma relação. A questão é, se não tivesse a Lei Candir nos últimos 22 anos, nós já não teríamos avançado mais para a industrialização? Creio que sim, porque você ganha em agregação de valor. Agora, também pode ter havido falta de visão estratégica dos governantes de não ir atrás e trazer as indústrias para cá. Vou dar alguns exemplos bem práticos. Mato Grosso é um grande consumidor de caminhões, de equipamentos agrícolas, de tratores, de coletadeiras. Não tem nenhuma fábrica disso aqui. Goiás, que está aqui do lado, que não produz tanto quanto nós, tem 5 fábricas de tratores, de equipamentos e de automóveis. Então, em algum momento lá para trás, Goiás se sacrificou para dar incentivo fiscal para trazer indústrias. Hoje, Goiás é referência nacional em produção de tratores, ele é referência nacional em produção da indústria farmacêutica e é referência nacional na produção de alimentos processados. É bom lembrar que há 30 anos atrás, os governantes de Goiás foram a São Paulo e convenceram uma indústria chamada Arisco para se instalar lá em Goiás. E ela se tornou um fenômeno nacional. A produção têxtil também. E a produção têxtil também, Goiás é referência. Então, é possível fazer uma correlação econométrica de que a Lei Candir pode ter sido, sim, inibido um pouco a industrialização de bens de alimentos aqui em Mato Grosso. Vivaldo, e o discurso do pessoal do agronegócio que não se exporta imposto, né? Como é que ficaria se voltasse a lei, o ICMS voltasse, se revogasse a Lei Candir? Veja bem, primeiro a indagação que a gente tem que fazer é o seguinte, a Lei Candir, em termos econômicos, é uma criança quase.
tá certo? É de 97 até agora, 22 anos. Há de se perguntar para o agronegócio como é que eles faziam antes da Lei Candir. Eles produziam tão bem, exportavam e vendiam para dentro do país. E naquela ocasião, eles pagavam 13% de ICMS. 13%. O que é uma lei de incentivo em macroeconomia? É você estimular um determinado setor durante um certo período para ele se fortalecer com um custo menor, ganhar competitividade, fazer inovações, avançar e poder competir com os grandes players mundiais. A partir daí você começa a recuar, porque senão é nocivo para eles. Se você fica paparicando muito o Estado, protegendo muito determinado setor, ele pode perder competitividade. Nós temos exemplos claros aqui no Brasil. A ditadura militar, os generais entenderam que tinha que proteger a indústria de informática no Brasil, na época, nos anos 70. E resolveram fazer uma lei proibindo a gente de comprar equipamentos do Japão, que na época ela era uma referência, dos Estados Unidos, entendendo que eles iam proteger a indústria local, a Gradiente, a Sharp e outras, para produzirem, e nós nos tornaríamos referência em termos de informática. Erramos. Hoje nós estamos 50 anos atrás da Coreia, da China e de outros países, porque lá não teve isso. Lá a competição correu solto. Os Estados Unidos podiam entrar lá e produzir o que quisesse, e eles também nos Estados Unidos. Então, a proteção excessiva do Estado para determinado setor econômico pode levar a uma acomodação e eles perderem competitividade. Quero fazer uma ressalva que isso não ocorreu tão fortemente no agronegócio. O agronegócio é um dos poucos setores do país que soube usar bem as benesses dos incentivos fiscais, dos estímulos, soube usar bem as ondas de consumo mundial de commodities primárias e ganhou competitividade. Eles avançaram em pesquisa, avançaram em inovação e é o setor, se comparar o setor do agro com o setor industrial, eles estão pelo menos 10 a 15 anos na frente da indústria brasileira de outros setores. Eles ganharam competitividade mundial. Hoje, o camarada que produz em Sorriso, em Lucas Mutum, ele não compete mais com o cara que produz em Palmas, ou em Porto Velho, ou em Goiás. Ele está competindo com o cara da Carolina do Norte, Ohio, está competindo com a Austrália, está competindo com a Argentina. Nós passamos a ser players mundial com alta competitividade, com boa produtividade e com inovação tecnológica. Então, usou-se bem a oportunidade que o Estado brasileiro deu para o agro, eles usaram bem e se tornaram competidores mundiais. Mas, depois de 22 anos, eles já poderiam andar com suas próprias pernas. Já dava para reduzir isso e eles competirem universalmente. Desmamar. Seria emancipar, com 22 anos já é uma criança... Emancipar, né? Com 22 anos já é uma criança crescidinha. Né? É verdade. Muito bem, amigos. Estamos entrevistando aqui, eu justamente com o Antônio Wagner e a Cristiane, o economista Vivaldo Lopes. Então, vamos para o nosso primeiro intervalo aqui no Emparedado. Convido vocês a continuarem conosco. Até logo. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete e o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330.
A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2. Olá pessoal, final de semana chegando e tá chegando mais um dia de Aquapark. Você tem que vir passar o final de semana com a gente, sábado e domingo das 9 horas da manhã às 17 horas. Nós esperamos por vocês. Aqui não precisa fazer reserva, você pode vir a qualquer momento adquirir e validar o seu ingresso na portaria. Lembrando que o Aquapark está a apenas 20 quilômetros de Cuiabá, depois da rotatória do Trevo do Manso. 5 km, você vai ver uma enorme placa. Seja bem-vindo ao Aquapark. Nós temos aqui várias atrações para você curtir durante esse dia. Dentre elas, a tirolesa, tem também ainda as piscinas no Complexo de Águas do Aquapark. Nós temos diversas oportunidades de piscina, desde as mais rasinhas para você curtir com a família toda, como também a piscina mais exclusiva para os casais que querem um lugar mais reservado. Uma grande sensação do Aquapark, com certeza, é o nosso bar molhado. A sombra das mangueiras, água corrente, você pode se deliciar e sentar nessas cadeiras confortáveis e passar o dia aqui com a gente. Lembrando que o nosso restaurante é aquilo, você come de acordo com a sua fome, de acordo com o seu bolso e pode ficar à vontade aproveitando as nossas atrações, todos os seguranças aqui cuidando de todos os filhos e mantendo toda a sua tranquilidade. Venha passar este final de semana agora aqui com a gente no Aquapark. É claro que eu espero por vocês, tá? Vem! Muito bem, o programa está animado aqui nos bastidores, né? Conversa aqui com o pessoal, com o Vivaldo também, bem interessante. Mas estamos retomando aqui para o nosso segundo bloco do programa Emparedado. Eu, juntamente com o Antônio Wagner, né? E a Cristiane Fonseca, entrevistando aqui o economista Vivaldo Lopes. Bom, eu retomo com a Cris, por favor. Ok. Vivaldo, eu quero entrar numa questão econômica aqui do município, né? O senhor foi secretário de Fazenda do ex-prefeito Roberto França, que é, inclusive, hoje, né, um bastante crítico, hoje um agente político bastante crítico da gestão Emanuel, né? E acho que dos maiores problemas aí que se teve nessa gestão, né, foi quanto ao atraso no pagamento de salário dos servidores e o pagamento deles por meio de CDC, né? E aí, logo depois, a gestão que retoma isso faz um pagamento em três meses, quita tudo isso e os servidores públicos passam a ter aí uma certeza dos seus salários. Então, como é que o senhor explica, né, esse problema, né? Hoje a gente vem vivenciando o enfrentamento que Táxi viveu com os servidores, Mauro Mendes agora com a educação, mas lá atrás isso não é uma novidade, já que o ex-prefeito Roberto França, no qual o senhor esteve na época como secretário, deixou 4 meses o funcionalismo público de Cuiabá sem seu salário. Bom, é relativamente simples de explicar. Primeiro, boa parte do trabalho já vinha sendo feito pela administração Roberto França. É bom lembrar, Roberto França pegou o governo do município em janeiro de 97. Quando ele recebeu do ex-prefeito Dante de Oliveira e do seu vice, que ficou no lugar dele quando ele se candidatou em 94 a governador, o Coronel Meirelles, o Roberto França pegou a prefeitura com 5 meses de salários atrasados. 5 meses de salários atrasados. Tinha uma dívida, em números da época, de 369 milhões de reais
só com bancos e com governo, com bancos, 369 milhões para um orçamento total de 109 milhões. Então, a prefeitura devia 3 vezes o seu orçamento para 5 bancos. E devia 5 salários. E devia todos os fornecedores da cidade. Então, gastou-se muito tempo para atingir procurar o equilíbrio fiscal. Em determinado momento, o prefeito, contando com o apoio do governador Dante, que era do mesmo partido, contando com o apoio do presidente da República, que era também do mesmo partido, Fernando Henrique, ele começou a avançar, mas com o governo do Estado e com o governo federal, não se conseguia dinheiro para pagar despesas de custeio, só para investimentos. Em determinado momento, o prefeito Roberto França fez uma opção. Verificou-se que não dava para equacionar tudo ao mesmo tempo, não dava para solucionar uma dívida de 3 vezes o valor do orçamento, tinha dívida de quase 200 milhões com os fornecedores e 5 folhas de salários atrasados. Se ele fosse concentrar exclusivamente nisso, ele teria que abandonar completamente a cidade. Completamente. E ele fez uma opção, naquela ocasião, de priorizar os investimentos na infraestrutura social e econômica de Cuiabá. E, devagarinho, tentar procurar o equilíbrio do pagamento do custeio e dos salários atrasados. Então, quando você separa a questão do custeio e do desequilíbrio, Roberto França é, sem nenhuma comparação, o prefeito que mais fez investimentos em Cuiabá nos 8 anos que ele foi prefeito. Ele supera Rodrigues Palma, quando foi prefeito, tendo um governador como sogro, portanto, não tinha limites para investir em Cuiabá, e superou Dante também entre 85 e 88, porque Dante fez algumas obras sociais, mas não investiu tanto em Cuiabá por falta de recursos. Então, comparado, Roberto França é imbatível em termos de volume e quantidade de investimentos que ele fez na infraestrutura urbana, na área social, na área econômica, na área de mobilidade. Ele fez 1.323 obras. 1.323 obras. Depois do Roberto França já vieram Wilson Santos, Galindo, Mauro Mendes, e estamos agora na metade de um outro prefeito. Se somar as obras de todos eles, não chega às 1.300 obras do Roberto França. Sacrificou-se, então, o lado do equilíbrio fiscal. É bom lembrar que em 97, 98, 99, até 2000 não tinha lei de responsabilidade fiscal. Ela surge em 2001, que passou a exigir mais o equilíbrio. Então, todos os mecanismos que a gente pôde, nós usamos para botar os salários em dia. Mais de uma vez a gente colocou o salário em dia, mas depois voltava a atrasar. Só uma correção à sua afirmação inicial. Não deixamos 4 folhas atrasadas. Deixamos a de novembro, o 13º e a de dezembro, que venceria em janeiro, que é dia 10. Elas foram pagas por meio de CDC, que inclusive foi judicializado. Foi uma forma de pagar. Acho que até hoje isso é método de discussão, porque assim, os servidores tiveram que receber seus salários por meio de CDC e ainda tinham que garantir juros disso. Não, ao contrário. Nós, inclusive, o Roberto França, estamos respondendo a uma ação judicial exatamente porque não permitimos que o servidor pagasse nenhum juro por isso. Ele recebia à vista, ele fazia uma operação, o banco emprestava para ele, tendo como aval garantidor o município. Mas ele recebeu o seu salário numa única vez. Teve meses que a gente pagou 3 salários numa única vez, através de um empréstimo consignado com garantia de pagamento na data das parcelas. Nunca ninguém ficou negativado por isso, nunca atrasamos isso com os bancos e o servidor recebeu. Eu faço uma pequena ressalva. A Constituição Estadual diz que quando você atrasa os salários aqui em Mato Grosso, você tem que pagar com juros de 12% ao ano, mais a atualização monetária. Então, o custo que o município teria para pagar, cumprir a Constituição, de pagar juros de 12% por ano por atraso do salário, e mais a correção monetária, eram infinitamente maiores do que o custo que pagamos para os bancos emprestar de forma consignada, porque o juro é baixo, porque é consignado. Certo? Então, foram mecanismos que se precisou usar da criatividade, e veja bem, naquela ocasião não tinha empréstimo consignado como tem hoje.
A partir do exemplo de Cuiabá, o governador de Mato Grosso do Sul, que na época era Zeca do PT, utilizou também, o prefeito de Campo Grande usou o mesmo mecanismo, e aí os bancos começaram a perceber uma possibilidade de fazer empréstimo consignado para servidor público que não fazia antes. Então, foram mecanismos que se precisou usar para solucionar a questão do atraso salarial. Sobre o prefeito Wilson Santos ter atualizado em 90 ou 120 dias. Primeiro fato inovador, a partir de 2005, passou a vigorar no Brasil uma lei que permitiu aos municípios e aos governos venderem a concessão para um banco para pagar a folha salarial dos servidores. Esse é um fato novo que começou a funcionar em 2005 e não existia na nossa época. Então, a partir daí, a prefeitura pôde ir no Banco do Brasil e dizer assim, você quer continuar pagando as folhas dos meus empregados? Então você tem que pagar um valor da concessão da folha. Isso deu um valor expressivo para o município. E depois sacrificou os fornecedores. Parou de pagar dívida com o governo federal e parou de pagar fornecedores. Eu queria só fazer um lembrete político. E isso pode ter dado um marketing de que pagou as folhas em dia, mas o prefeito Wilson Santos teve sérias dificuldades na sua reeleição. Ele só foi reeleito no segundo turno. O Roberto França foi eleito em 96, enfrentando grandes oponentes, Emanuel Pinheiro, o Wilson Santos, me parece, Bia, que era apoiada pelo Frederico Campos, fortes candidatos, e ele venceu no primeiro turno. Quando chega em 2000, ele é candidato à reeleição, mesmo com esse problema de salários atrasados, de CDCs, ele foi candidato à reeleição. Ele enfrentou Emanuel Pinheiro, enfrentou Wilson Santos, enfrentou Séries, a maior deputada que tinha na época do PT. Ele venceu todos no primeiro turno. O Wilson Santos, com todo o respeito que eu tenho pelo esforço que ele fez, mas ele entrou em 2005, em 2008, ele só foi eleito no segundo turno, mesmo sendo a reeleição. Certo? Então ele teve dificuldade. Quando ele foi eleito em 2005, foi no segundo turno. Ele entrou no segundo turno com 20% atrás do Alexandre César. Reverteu no segundo turno, mas na reeleição dele, ele também só foi reeleito no segundo turno. O que significa que a cidade ressentiu um pouco de ter sacrificado um pouco a cidade para a questão do equilíbrio fiscal. O que eu quero dizer? Está certo um, está errado o outro? Não, é que no Brasil é uma equação muito difícil de um governante que pega uma situação de desequilíbrio, resolver todas as equações ao mesmo tempo. Basicamente 3, endividamento, salários e previdência e investir na cidade ou no estado. Só tem um caso raro no Brasil. É tão raro que se ele botar a cara para presidente da República, seria até interessante para o Brasil. Dos 27 estados, só tem um estado que conseguiu equacionar tudo isso dentro de um cenário de crise. Pegou um estado deficitário, administrou bem por 8 anos, investiu, enfrentou a crise que a gente teve de petróleo e Petrobras e entregou o estado infinitamente melhor do que ele recebeu. Paulo Artung, do Espírito Santo. É o único estado que é classificado pela STN com a letra A, que é o top de crédito. É o estado que tem todos os indicadores, os melhores indicadores do Brasil são do Espírito Santo. E é bom lembrar que ele administrou no mesmo período que Pedro Táxi foi governador aqui, dizendo que a crise estava afetando e tudo mais. Ele provou que é possível, sim, equacionar essas 3 coisas, investir no estado, socialmente e em infraestrutura, pagar a dívida e não tomar empréstimo. Ele passou 8 anos, não fez novas dívidas lá no Espírito Santo e melhorou os indicadores sociais. Não é tão simples. Às vezes o governante, ele foca muito no equilíbrio, mas tem dificuldades eleitorais porque ele, para focar no equilíbrio, garantir folha, garantir previdência, garantir as despesas operacionais, às vezes ele não consegue investir do jeito que a sociedade gostaria. E às vezes em que ele investe muito na infraestrutura da cidade, às vezes ele sacrifica o equilíbrio e também ele tem uma penalidade eleitoral. Muito bem. Eu só vou, o senhor cotejou aí as eleições de Roberto França e de Wilson Santos, a dificuldade do último, né, para a reeleição.
E o senhor disse que Roberto França sempre teve êxito, né, nas urnas, ou seja, parece que as escolhas que ele fez de não necessariamente tratar os servidores com prioridade, mas fazer obras em tese, era aí um case de sucesso. No entanto, na primeira eleição que ele sai posteriormente, que é para de deputado estadual, ele foi reprovado nas urnas, ele não foi eleito. Será que não seria, então, essa inversão de prioridades que pode ter levado o prefeito Roberto França, tão exímio nas urnas como prefeito, mas não ser eleito como deputado estadual? Olha, a eleição, não dá para você considerar que uma eleição reflete resultado de governo logo, imediatamente. Não dá para afirmar isso, porque cada eleição é uma situação tão atípica e tão diferente que não dá para você dizer que ele perdeu a eleição porque teve problema como administrador. E vou colocar um exemplo contrário. Todas as pesquisas que eu vejo dos historiadores recentes, o melhor governador de Mato Grosso, inquestionavelmente, foi Dante Martins de Oliveira. Correto? Pelo menos é tudo que eu vejo de análise. Mas vamos lá no governo Dante. Pegou um estado praticamente quebrado em termos fiscais, reequilibrou o estado no primeiro governo, teve dificuldade para eleger em 98, mas se elegeu e fez um brilhante segundo mandato, até 2002. Saiu para as eleições como um fenômeno, Dante de Oliveira. Além da história que ele já tinha como um homem das diretas já, como o maior nome político do estado de Mato Grosso. O maior nome, expressão política, o maior líder político de Mato Grosso, chama-se Dante Martins de Oliveira. Inquestionável. Fez um bom governo como prefeito, fez um bom governo no primeiro mandato como governador, fez um excelente governo no segundo mandato e perdeu as eleições para senador. Que explicação a gente daria para isso? Ele teve pleno sucesso como governador, ele teve pleno sucesso no executivo, mas no legislativo já não foi a mesma coisa. Perdeu uma eleição que todos nós, inclusive os mais ferrenhos adversários dele e desafetos, diziam que uma das vagas da senador era dele, inclusive tinha 2 vagas, e perdeu as eleições. Portanto, não é uma equação matemática de que a boa gestão como governador no executivo ou como prefeito, ou a má gestão, define uma eleição para o parlamento. Ok, Wagner? Bom, eu vou voltar num tema bastante delicado, que são os incentivos fiscais. Recentemente, o governo foi obrigado a editar uma lei para convalidar todos os incentivos fiscais. Se fez um inventário aí de 15, 20 anos de todas as leis ordinárias, complementares, inclusive decretos e portarias, o que é ilegal, que concederam incentivos fiscais nos últimos anos. O senhor foi secretário de Fazenda. Eu sempre afirmei, em todas as audiências públicas, participei de mais de 30, que o número disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LDO, não seria um número real, seria um número fictício. Todos os secretários de Fazenda, inclusive, sempre afirmaram, nunca contrariaram, aliás, essa afirmação de que aquele número não se aproximava do real, era um número estimado. O número estimado da última LDO era de 3,5 bilhões quando o governo apresentou. Como o governo teve que começar a discutir a convalidação dos incentivos fiscais através dessa lei para depositá-la no CONFAS até dia 31/7, como foi feito, o governo foi obrigado a expor esses números com um pouco mais de clareza. De 3 bilhões que estava disposto na LDO, que inclusive foi retirada de pauta, o governo apareceu com um número de mais de 6 bilhões de reais, ainda um número estimado. A primeira discussão que eu faço, Vivaldo, pelo vasto conhecimento que o senhor tem, é por que a discussão dos incentivos fiscais ela é tão ideológica e não prática. Por que que na prática a gente privilegia um setor que emprega pouco? Recentemente teve uma matéria num determinado site falando de 10 cidades com o melhor índice para se viver em Mato Grosso. Em contrapartida, nós temos outros 130 municípios quebrados, com muita dificuldade financeira e vivendo, né, dia após dia, para conseguir pagar suas despesas correntes, para despesas com o pessoal, enfim. Por que que os incentivos fiscais, eles são concedidos para um setor que emprega pouco, entre aspas, porque é um setor muito mecanizado, é um setor que tem muita tecnologia envolvida, que é o setor do agronegócio, e se concede tão pouco esse incentivo fiscal para quem de fato produz alimento. O agronegócio, o grande agronegócio, gosta de dizer que põe alimento nas nossas mesas, mas em contrapartida, o que se vê nos estudos é que 70% do alimento que nós comemos, e é bom que a sociedade compreenda isso, nós deixamos de arrecadar cerca de 6 a 8 bilhões de reais
por conta da renúncia em incentivos fiscais, para basicamente 60% disso para o setor do agronegócio, no argumento de que o setor coloca alimento nas nossas mesas. Mas, na prática, quem coloca alimento nas nossas mesas é a agricultura familiar. E a agricultura familiar tem pouquíssimo subsídio para a sua produção. Por que isso acontece dentro do poder constituído? E vou um pouco além. Tem sigilo tributário para tudo, com relação aos incentivos fiscais. Eu sou servidor público, meu salário é exposto para todo mundo que quiser acessar o portal de transparência. Em contrapartida, cerca de 8 bilhões de reais deixa de ser arrecadado, e você não sabe quanto cada empresa dessa deixa de arrecadar e quais as contrapartidas. Porque tem uma série de contrapartidas. Essa é uma outra pergunta que eu gostaria de fazer. Qual a principal contrapartida da concessão da renúncia fiscal? A primeira pergunta é, por que se concede renúncia fiscal para um determinado setor e não para o setor que mais necessita e coloca alimento que poderia baratear o alimento das nossas mesas? Por que existe sigilo tributário sobre quem, quanto e quais as contrapartidas? Bom, eu preciso ouvir a música, né? Então eu vou precisar interromper. Guarda, Wagner, registra as perguntas que eu vou precisar fazer um intervalo. Agora, no nosso segundo intervalo aqui no programa Emparedado, estamos entrevistando aqui eu, o Antônio Wagner e a Cristiane Fonseca, entrevistando aqui o economista Vivaldo Lopes. Então, voltamos logo após o intervalo com a pergunta que o Wagner fez. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete e o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. A Prefeitura de Cuiabá é trabalho, é mais resultado pra gente. É trabalho recorde na educação. A Prefeitura de Cuiabá criou a hora estendida nas creches. O kit uniforme escolar. Abriu 1.500 novas vagas. Reformou escolas. Entregou 5 CMEI e vem mais por aí. E a primeira escola em tempo integral já está funcionando, no bairro Eldorado. O Climatizar e Humanizar dobrou o número de escolas com ar-condicionado. 70% já estão equipadas. O programa vai chegar a todas as escolas. As salas estão mais cheias, os alunos mais presentes. Foi uma revolução, tão esperado o sonho de ter um ar-condicionado em sala de aula. A última nota de Cuiabá no IDEB, índice que mede o desempenho da educação básica no país, superou a projeção do MEC para este ano. Os professores estão com os salários em dia, RGA integral e aumento real. Nós somos valorizados. E vem aí o concurso na educação, com mais de 2.000 vagas. Prefeitura de Cuiabá. Trabalhando e cuidando da gente. A sua saúde agradece quando você se preocupa com ela. E cuidar da hipertensão é uma forma de manter seu coração tranquilo. Afinal, 1 em cada 4 pessoas sofrem com ela. E para te ajudar, a Unimed Cuiabá oferece o programa Sob Controle. E ainda está com ótimas ofertas em todas as farmácias Unimed. Ômega 3, R$ 34,90. Medidor de pressão digital, R$ 89,90. Balança digital, R$ 62,90. Viva bem e conte com o nosso apoio. Farmácia Unimed Cuiabá, 3648-8888. Ligou, pediu, chegou. Since you got me like I be like baby, why you so fine? Gotta make you mine. So hard to find. Baby like oh, how'd you do the thing? The way that you do it and she ain't even show. Adai Acessórios, Shopping Estação Cuiabá, piso L2.
Muito bem, estamos retornando aqui com o programa Emparedado, aqui pela TV Gazeta, canal 19, né? E estamos entrevistando aqui eu, o Antônio Wagner e a Cristiane Fonseca, o economista Vivaldo Lopes. Estamos aqui entrando no nosso último bloco do programa. Então, o Wagner terminou fazendo as perguntas dele, né, que foram várias, ele vai sistematizar aqui para o Vivaldo relembrar. Bom, basicamente por que os incentivos, por que é um tema tão espinhoso, por que se incentiva tanto um setor e não um setor que emprega mais pessoas como a agricultura familiar, por exemplo, e por que os incentivos são eivados de sigilo tributário em quem, quanto e quais as contrapartidas exigidas para uma empresa ser incentivada, por exemplo? Olha, os incentivos são espinhosos porque o Estado abre mão de muita receita para estimular os setores comerciais e produtivos do Estado. Vou dar alguns grandes números. Por ano, o Estado deixa de recolher 4 bilhões, em média, 4 bilhões, para incentivar a indústria e o comércio e parte da agropecuária. 4 bilhões, que é a estimativa da principal lei de incentivo que nós temos, que é o PRODEIC. Okay? O Estado deixa de recolher 6 bilhões e meio de ICMS nas exportações. Como é que se calcula isso? O Estado exporta por ano algo em torno de 15 bilhões de dólares de produtos primários, agropecuários. 15 bilhões e meio. Multiplicando por 4 isso, dá 60 bilhões, que é o preço do dólar, né, o câmbio, 60 bilhões por ano. Antes da Lei Candir, as exportações em Mato Grosso tinham uma alíquota de 12% de ICMS. Então, se você aplicar 12%, numa média de 45 a 50 bilhões por ano que é exportado, o Estado deixa de recolher 6 bilhões e meio num período de 10 anos, por conta da Lei Candir. Então, em função da Lei Candir, nós deixamos de recolher 6 bilhões e meio e por conta da lei do PRODEIC, que são os outros incentivos fiscais, nós deixamos de recolher algo em torno de 4 bilhões. Eu estou arredondando, no balanço do Estado está 3 bilhões e 800. Somando isso, nós temos de 10 a 11 bilhões de ICMS de incentivos fiscais. E o Estado recolhe por ano 10 bilhões de ICMS. Significa dizer que se não tivesse Lei Candir e não tivesse PRODEIC, o Estado poderia estar recolhendo 20 bilhões de ICMS. E ele recolhe apenas 10 bilhões, ano passado foi 10 bilhões e 50 milhões. Então, os valores são muito expressivos. Agora, que contrapartida tem? A lei do PRODEIC é muito antiga, ela foi feita ainda com Júlio Campos, foi depois modernizada um pouco com o Bezerra e avançou mais com o Mato Grosso Invest, com Dano de Oliveira, e teve a sua última atualização em 2003 com o governador Blairo Maggi. E lá tem alguns absurdos. Por exemplo, se você for ver a lei do PRODEIC, ela tem muitas regras para as empresas. Diz até que as empresas, para ter acesso aos incentivos do PRODEIC, têm que implantar um sistema de participação no lucro dos empregados. É exagero. É plano de saúde, é exagero demais. E aí chega ao ponto das empresas não cumprirem aquelas regras todas. Certo? O ideal no incentivo... Qual que seria a principal contrapartida? Emprego e investimento. Emprego e investimento. Nós vamos estimular a criação de uma nova fábrica de Coca-Cola aqui. Vai investir 100 milhões. Então vai lá cobrar para ver se realmente investiu 100 milhões. E quantos empregos vão ser gerados nela quando estiver produzindo? 600 empregos. Vai lá. Isso é mais simples do que você ficar entrando na contabilidade da empresa. Porque vai chegar no que chega hoje. Que é o que mais importa, é gerar emprego. Gerar emprego, gera renda, gera o consumo. Porque o resto vem em decorrência. Se você gera investimento, você estimula a cadeia produtiva. Se você gera emprego, ele vai consumir, ele vai no shopping, ele vai comprar serviço, gera imposto. Relatório da CGE sobre os últimos 10 anos do PRODEIC, as 500 maiores empresas beneficiárias não geraram 500 empregos. De acordo com o relatório da Controladoria. Não creio que seja certo, não. Se você olhar nos últimos 10 anos, 500 empregos, só um grande frigorífico aí que gera muito mais. Também não dá para confiar nesses relatórios burocráticos cegamente. Nos últimos 10 anos, se você pegar a Sadia, vou só dar um dado, a Sadia, quando implantou a fábrica dela em Lucas do Rio Verde, lá tinha 6.800 carteiras assinadas, 6.800. Um ano depois que a Sadia implantou lá em Lucas do Rio Verde, tem 13 mil carteiras assinadas.
Então, é possível detectar que ela gerou empregos em Lucas do Rio Verde. Nem todo dentro da fábrica, mas ela gera na empresa que fornece a ração, nos aviários que fornece o frango e assim por diante, é toda a cadeia. Do cara da Kombi que sai 4 horas da manhã pegando os frangos e trazendo para a fábrica, tá certo? Então, tem sim, você incentivar, dá resultado. Vai aí em Goiás. Goiás incentivou indústrias lá e está aí. O PIB de Goiás é 2,5 vezes nosso. Já está chegando a 3. E Goiás é um estado 150 anos mais novo do que nós. Tá certo? Por quê? Porque industrializou mais. Então, eu acho o seguinte, o incentivo é preciso ter, tem que ter regramentos, e com essa nova lei tributária, essa reforma tributária, parece que vai pacificar mais essa guerra comercial que está, essa guerra fiscal entre os estados. E essa questão do sigilo que vai, né, também colocou? O sigilo é o seguinte, tem que ter sim o sigilo. O sigilo não é dos incentivos, Wagner. O sigilo, o Estado tem que dizer quais as empresas que são incentivadas. O que você não pode é entrar no sigilo tributário da empresa, da sua contabilidade, porque aí é uma premissa nacional, está na Constituição, está no Código Tributário Nacional. Você só pode entrar lá com autorização tributária ou com um fiscal da Fazenda Nacional ou estadual que vai lá fiscalizar. Tanto é que você vê a polêmica que está com os ministros, com as autoridades, é porque agentes da Receita Federal começaram a vasculhar a vida das mulheres dele, todo mundo, sem ter uma autorização própria. É uma questão de garantia pessoal de todos nós outros. Agora, para qual empresa, qual setor, quais empresas forem incentivadas, tem que ter, o relatório deveria ter sim. O que você não tem que ter, entrar na contabilidade, no sigilo fiscal da empresa tributária, porque aí você afeta também a concorrência entre elas, tá certo? Mas poderíamos ter mais transparência do que temos nos incentivos fiscais. Ok, um tema que não dá para não tocar contigo é a questão da dívida em dólar, né? Claro. Tanto aquela primeira operação lá de 2012, né, que é quando você estava no governo, na época do Silval, e essa nova que o Mauro quer fazer para trocar aquela, né? É uma swap, né? Uma troca de dívida, né? Uma dívida sem investimento novo, né? Você podia comentar para nós aquela que muita gente acha que foi um erro, enfim, uma decisão errada naquele momento, né? E essa nova, né? Como é que você está vendo essas duas operações? Olha, sobre erro, eu prestei atenção muito nesse período. Governo anterior, eu vi muitas críticas sobre isso. Só que me chamou a atenção o seguinte dado, Vinícius. Eu nunca vi um especialista em estruturação financeira, não vi nenhum especialista em questões cambiais falar e atacar o contrato de refinanciamento da dívida. O que eu vi foi um governador, em apuros, procurando culpados. Chegou até a ir ao STF, dizer que o contrato era irregular e pedindo uma liminar para não pagar. Não deu. O ministro Gilmar Mendes disse que não. O contrato é juridicamente perfeito, tem que continuar pagando. Ok? Então, esse é o primeiro dado. Segundo, não é primazia do governo Maggi ou do governo Silval deixar dívida em dólares para o governador seguinte. Dante Martins de Oliveira deixou 405 milhões de dívida em dólares para o governador Mário Maggi. Vou repetir, 405 milhões. Prodeagro, Pronaf, PENAF, vários programas que foram tomar dinheiro em dólar no Banco Mundial para fazer extinção de empresas, pagar programas de demissão voluntárias, enfim. E quando o Dante sai do governo, o dólar estava 1 para 1, dólar R$1. Dia 10 de janeiro, dia 5 de janeiro, em 2004, que o governador, o presidente Lula assumiu, 2003, aliás, o dólar sai de 1 para 4. Então, deu um susto danado. Os contratos de Prodeagro, Banco Mundial e tudo mais foram contratados a $1, R$1. Quando chega janeiro de 2003, com o susto que todo mundo levou com a entrada do Lula, o dólar foi a R$4. E o Mário Maggi nunca veio a público dizer que faltou hedge, que foi um erro fazer em dólar. Ele pagou o período dele. E quando o Lula sai em 2010, olha que curiosidade. Ele pegou, o dólar estava a 4. Quando ele entregou para Dilma em 2010, o dólar estava a 1,63. Então, a gente não pode assustar com o dólar se ele vai a 4, porque ele pode voltar a 1 a 1,5 também no semestre seguinte. Então, ter dívida em dólares não é primazia do governo Silval ou do governo Mário Maggi. O governo anterior de Dante deixou dívida em dólares, que é o Jaime Campos. Dante deixou dívida em dólares também. Esse é Mas em números,
Me permita complementar. Claro. Lembrando que era uma dívida em real que foi dolarizada. Agora, por que a dívida em real? Isso. Porque naquele contrato que tinha feito em 97, o Estado tinha que pagar uma certa parcela. Com a inflação muito alta, o Estado, durante um período, não conseguiu pagar a parcela. Então, gerou uma nova montante de dívida aqui. Por conta disso, pelo contrato que o Estado tinha com a União, o Estado tinha que pagar 15% da sua receita líquida com a União. 15%. Eu perguntei nessa direção. 15%. Obrigatoriamente. Não era até 15%, era 15%. E mais, como ele estava comprometendo 15% da sua receita líquida para pagar a dívida com a União, com o governo federal, ele não podia fazer nenhum outro financiamento. E precisava fazer as obras da Copa, precisava fazer os financiamentos para o MT integrado, para o Prodestur, que eram programas de investimento no Estado. Então, a negociação foi feita para, primeiro, deixar de comprometer 15% e comprometer menos. No dia que assinamos o contrato, no mês seguinte, foi em setembro de 2012, em outubro, o comprometimento baixou de 15% para 6%. E vou trazer dados atuais. Quando o governador Táxi entregou o governo dele, ele comprometeu 5% só da sua receita corrente líquida para pagamento da dívida. O Estado tem uma receita líquida de 16 bilhões e o governador Táxi, em 2018, pagou 900 milhões de dívida. Isso dá 5% só da receita. Então, mesmo contabilizando a dívida em dólares. Por que não tinha a tal da trava cambial ou a proteção cambial? Porque, para quem é do ramo, perguntar por que você não fez uma trava cambial? É uma coisa tão esdrúxula, tão estapafúrdia, que normalmente um professor de economia não rebate isso, não questiona. Por quê? A gente faz um contrato em 2012. O contrato da dívida termina em setembro de 2022. Como é que eu vou, em 2012, adivinhar o dólar até setembro de 2022? E se o banco quiser travar, fazer um hedge cambial, ele tem que botar um valor tão alto que fica impossível de fazer. E, curiosamente, veja bem, o atual governo está fazendo um novo financiamento com o Banco Mundial. E não está falando em hedge cambial. E ninguém está cobrando. A imprensa cobrou muito na época que o Pedro Táxi entrou, por que não fez a proteção cambial? E agora estão prestes a assinar um novo financiamento e ninguém está cobrando. E não vai ser feito, porque é 20 anos, é pior ainda. Como é que você vai adivinhar o dólar? O empréstimo vai ser feito, vai ser de 2019 ou 2020 até 2040. Como é que você vai fazer o que é hedge cambial? O que é proteção cambial? É um seguro de crédito. Aí eu quero pagar o dólar R$4. Se o dólar for a 6, eu só pago 4. Mas se o dólar, de repente, baixar a 2, eu tenho que pagar 4. É um risco muito grande para o setor público você fazer um contrato de seguro cambial do longo prazo. O que seria o certo? E eles não fizeram o dever de casa. O contrato prevê isso. Era todo mês de janeiro, o secretário de Fazenda e o procurador do Estado procurar o banco e fazer um hedge pelos próximos 6 meses. Porque é mais fácil, em janeiro, eu estimar quanto que vai estar o dólar em março e em abril quanto que vai estar em setembro. Eles nunca fizeram isso, mas poderia, o contrato previa isso. A proteção cambial que tanto cobrar poderia ser feita 2 vezes por ano. Mas não dá para fazer direto no contrato para 10 anos, como não está sendo feito agora no Banco Mundial. Então, e essa operação agora? Essa operação é uma operação que ela não vai dar a economia que estão falando. O que ela vai dar vai melhorar o fluxo de caixa. Vou botar em números. Daqui de 10 de setembro, que é a próxima parcela, até 10 de setembro de 2022, o Estado tem um saldo devedor de 275 milhões de dólares. 275 milhões de dólares. Eu até não compreendi até agora e não ouvi em lugar nenhum por que o Estado tem um saldo devedor do contrato de 275 milhões de dólares e está tomando emprestado apenas 250 milhões. Lá na minha Alto Paraguai, terra de garimpeiros. O Wilson falou que era o contrário. O Wilson não falou o contrário disso, que era que o governo estava pegando 50 milhões a mais do que era o estoque da dívida? Porque chegaram a falar em 320 milhões. Tá. Mas os dados que estão disponíveis é 250 milhões. Lá no Alto Paraguai está faltando 25 milhões. Lá na minha Alto Paraguai, terra de garimpeiro, terra de garimpeiro que sabe fazer conta rápido, 250 milhões não paga uma dívida de 275 milhões. Primeiro questionamento. Segundo, que é uma coisa que eu não vi em lugar nenhum, pelo que eu leio aí. Então, como é que vai resolver uma dívida que é de 275 milhões
com apenas 250 milhões. E não tem desconto, o contrato não prevê, se você antecipar o pagamento, não prevê diminuição dos juros futuros. 275 de dólares. De dólares, eu estou falando em dólares. Okay? Quando a gente olha o contrato, e eu fiz isso, daqui até 2022, o Estado tem 274 milhões de dólares para desembolsar. Então afeta, porque são parcelas semestrais, em média 39 milhões de dólares, dá 150, 140, essa próxima são 155 milhões, se o dólar ficar a 4,15 como está aí. Okay? Quando a gente soma daqui até 2022, o Estado vai pagar 275 milhões de dólares. Ao esticar esse contrato até 2040, o Estado vai desembolsar daqui até 2022 65 milhões de dólares, 75 milhões de dólares. Correto? Então vamos fazer as contas. Daqui a 2022, se ficar no contrato atual, vai pagar 275 milhões de dólares. No contrato atual, como a parcela vai ficar mensal e pequena, vai desembolsar daqui até setembro de 2022 75 milhões de dólares. Então não vai ter uma economia de 200 milhões de dólares, vai ter um alívio do fluxo de caixa. Vai deixar de pagar daqui até 2022 e vai pagar de 2022 até 2040. Parcelas mensais menores, mas em torno de 1 milhão e 800 dólares por mês. Então, o que resumo do samba enredo? Vai dar um bom alívio de caixa, que nos meus cálculos aqui dá em torno de 808 milhões de reais. Ano? Anual? Não, daqui até 2022. Perfeito. Entendeu? Então dá um alívio de caixa para o governo. No alongamento, né? Na rolagem. Na rolagem. Entendi. Daqui até 2022, somando o que ele desembolsaria no contrato original e o que vai desembolsar no contrato futuro, dá uma economia de 200, dá um alívio no caixa de 200 milhões. Só que alguém vai pagar de 2023 para frente. Isso é inquestionável. Por quê? Porque a taxa de juros não é tão expressiva. O contrato atual está com uma taxa de juros, eu estou sempre falando em dólares, tá, gente? De 5% ao ano. O contrato com o Bank of America prevê juros de 3,5%. Com o Bank of America de 5% ao ano. O Mundial que é 3,5%. Com o Banco Mundial, 3,61%. Pelo menos é o que está na estimativa que eles mandaram para a STN. Então, a diferença de juros não é tão expressiva. O que vai se ganhar? Vai se ganhar no alívio do fluxo de caixa daqui até 2022. E pressionar o caixa de 2023 a 2040. Entendi. Vamos ouvir a Cris, que precisamos passar para ela aqui. Não, tudo bem. Bom, assim, só... Muito número, né? Pois é, muitos, né? Socióloga aqui tentando cotejar as duas coisas. Mas, enfim, esse ano, né, a gente vivenciou aí uma das maiores greves da história, já é considerada a maior greve da história, a greve da educação, né? Do qual o governo sinalizou negativamente com relação aí à continuidade daquilo que era o pagamento da lei do poder de dobro do poder de compra. E, ao mesmo tempo, esse mesmo governo congela aí, ao início do ano, o pagamento do RGA. Direito esse que foi adquirido, né, ali em gestões anteriores, foi honrada pelas gestões que passaram depois desse momento e que nessa, né, paralisa. Então, assim, a partir desses números hoje que o senhor tem com relação ao Estado, né, o que acontece agora para que o governo diga não a essa, como a gente estava até falando de prioridade, né, a esse apontamento aí hoje, tanto das carreiras como da questão do RGA? Absolutamente falta de dinheiro para pagar. Eu não vou nem falar do governador, vamos falar da sociedade mato-grossense. A sociedade mato-grossense não aguenta manter o volume de gastos com o pessoal que temos e ainda reajustar todo ano pela inflação do ano anterior e mais os ganhos de carreira. O Estado não aguenta isso. Eu já falei aqui em números, nós saímos de 6 bilhões de despesas de pessoal para 13 bilhões num período de 5 anos. Não tem sociedade, não tem empresa que aguenta isso. Eu somei os reajustes dados no período do táxi, deu 31,19%, 31,29%, somando só a reposição inflacionária dos 4 anos, 2015, 16 até 18. 31%. No mesmo período, os bancos brasileiros não deram nem 10% de reposição para os seus empregados. Outro dado, o governo hoje está comprometendo, só o governo, 67% da sua receita corrente líquida para pagar com despesa pessoal. 67%. A lei de responsabilidade fiscal diz que é 49%.
Então, um governo, um Estado que está gastando já 67% da sua receita corrente líquida para pagar salários, quando a lei nacional diz que é só 49%, ele não pode se dar o luxo de aumentar essas despesas de pessoal. Simples assim. Eu não estou entrando no mérito. Sim. Se tem razão, se o professor deve ser valorizado. O que eu estou dizendo é o seguinte, o Estado não tem condição de continuar aumentando suas despesas de pessoal. E mais, numa progressão geométrica que eu tentei fazer com os dados disponíveis, até o final do governo Mauro, ele não consegue trazer para o enquadramento da lei de responsabilidade fiscal, que é 49. Ele tá com, eu não estou nem falando dos poderes. Certo? Só executivo. Porque a soma é 49 do executivo e 11% soma dos poderes. Então, no máximo, o Estado pode gastar 60% da sua receita corrente líquida com pessoal. No máximo. Está gastando 78%. 11% dos poderes e mais 50 e pouco por cento aqui, 60 e pouco por cento do governo. Então, a sociedade não aguenta, porque senão a sociedade teria que parar toda para 100% da receita e só para pagar previdência e pessoal. Então, não é que o governador Mauro não quer ou não gosta ou quis fazer maldade com a educação. Não tem dinheiro para pagar. É mais ou menos como o seu filho, completa 18 anos e quer comprar uma Mercedes-Benz. Você adora o filho, acha que ele merece tudo, mas não dá. Eu vou te dar uma motocicletazinha simples para você ir para a faculdade, porque o papai não tem condição de comprar uma Mercedes-Benz. Então, a sociedade mato-grossense está nessa encruzilhada. Tem que respeitar, tem leis que dizem que tem que repor a inflação, tem leis que dão ganhos reais nas 32 carreiras, mas o dinheiro acabou. O dinheiro acabou. Não dá para continuar aumentando uma despesa que já está nos Pirineus. Assim, eu até compreendo quando o senhor fala isso com relação à folha, mas assim, por exemplo, hoje nós tivemos aí a notícia que o governo assinou 2 decretos de suplementação orçamentária para o Tribunal de Justiça, para a Defensoria Pública, inclusive ampliou também aí em mais 10 milhões o pagamento aí que a Assembleia pode utilizar com a imprensa. Então, assim, como é que fica esse critério quando eu congelo essa questão do servidor, mas ao mesmo tempo, para esses poderes eu tenho um outro trato, ou seja, eu sou mais generoso. E ao mesmo tempo, só até apontando isso que o senhor disse, assim, esses poderes, né, tanto a promotoria como a justiça, tiveram seus RGAs aprovados nesse ano. Né? Então, como é que fica essa disparidade? Primeiro, sobre o decreto suplementar, eu não olhei em detalhe, mas é preciso olhar com cuidado. Um decreto suplementar que passa 10 milhões para a Assembleia, não quer dizer que aumentou os gastos do orçamento governamental. Às vezes ele eliminou de uma área e passou para outra. É uma opção. Às vezes ele está sendo mais pressionado ou tem que fazer alguma coisa. Eliminou de algum lugar e suplementou outro. Suplementação orçamentária basicamente é isso. Quando não tem um aumento de receita, você elimina 10 milhões da universidade, da Unemap e aplica para a Assembleia ou para o Poder Judiciário. É uma decisão que ele pode tomar sem aumentar as despesas tradicionais já no seu orçamento. Tá certo? Agora, sobre o controle das despesas, eu acho que a sociedade cobra pouco. Porque cobra muito do governador na questão de conter despesas de pessoal, mas cobra pouco do Ministério Público, cobra pouco do Tribunal de Contas, cobra pouco do Judiciário. Agora, essas semanas publicou-se uma pesquisa nacional com as carreiras mais bem remuneradas do Brasil. Das 10 carreiras mais bem remuneradas, 7 são do setor público. A média dos salários do Judiciário está lá, 107 mil. Depois vem o Ministério Público, vem outros. Então, é um luxo que a sociedade brasileira não aguenta mais. Veja bem, olha bem, ministro, comparando as 10 carreiras mais bem remuneradas, 7 delas estão no setor público. Isso comparado com os grandes salários dos brancos, das financeiras, das multinacionais, carreiras idênticas. Advogado do setor público, advogado do banco. Economista do setor público, um economista do banco. Na média, das 7 milhões, está na revista Exame, feito pelo Valor Econômico, uma consultoria especializada. 7 são do setor público. É interessante? Merece, mas aí tem que se perguntar se a sociedade aguenta pagar
desse tipo de despesa. Só para pegar esse último gancho, porque assim, o senhor tocou no assunto do TCE e eu não podia deixar de falar sobre isso. A gente teve até a presença aqui da Elda, né? Isso, que disse que hoje o Observatório está entrando na Justiça, né? Para que esses privilégios que o TCE hoje tem possam ser eliminados, né? Então hoje nós temos um TCE que tem alto salário, nós temos um TCE que recebe a VI sem justificativa, nós também temos um TCE que recebe aí um auxílio livro no início de ano e no meio do ano, que equivaleria ao pagamento de 12 professores, e esse mesmo TCE, com todos esses privilégios, é o que, quando nós tivemos a greve da educação, ele sinalizou que aquela greve ela era ruim para o momento, haja vista que o governo não tinha estrutura para manter o pagamento daqueles servidores e atender aquelas leis. Então, como é que eu tenho um órgão que diz isso? Não, o governo não precisa pagar a lei do poder de compra, mas ao mesmo tempo o governo precisa continuar pagando essas benesses e privilégios, que inclusive é considerado hoje o TCE de Mato Grosso, aquele que tem mais, né, disso aqui no Brasil. Lá consultando os sábios lá da minha Alto Paraguai, eles não conseguem dar explicações por que um conselheiro do Tribunal de Contas ganha entre 95 e 115 mil por mês. Eles não conseguem. Agora, eu vejo assim, primeiro, que tenha sucesso a ação do Observatório Social. O Wagner, inclusive, faz parte lá. E segundo, é controle social. Eu acho que isso vai ficar mais interessante quando a sociedade passar a se preocupar com isso. Toda a sociedade olhar. Eu vejo que cada vez mais os jornais eletrônicos daqui estão divulgando isso, o que já dá uma ajuda. Enfim, eu acho assim que é preciso ter mais controle social sobre esses gastos de pessoal em todos os segmentos do governo. Ok, acabou nosso tempo. Vivaldo, um tempo para as suas considerações finais, por favor. Olha, as minhas considerações finais são de otimismo com a economia do Mato Grosso, mesmo num cenário hostil, do ponto de vista do Estado. Vejo que o esforço para tornar o Estado equilibrado vai demorar praticamente todo o mandato atual do governo e, quiçá, a gente entre em 2022 num Estado fiscalmente equilibrado e com investimentos. Os investimentos em Mato Grosso não chegam a 5% da sua receita toda. É muito baixo para um Estado que ainda precisa crescer. Ok, obrigado, Vivaldo. Faltaram uma série de temas, né? Discutimos mais o aparelho do Estado do que a economia de Mato Grosso mesmo, né? Os setores, enfim. Faltou o VLT também, que é um tema polêmico, mas não vai faltar oportunidade, né? Eu quero agradecer aqui ao Antônio Wagner pela presença conosco hoje, a Cris também, Cristiane Fonseca, e quero convidar vocês a continuarem acompanhando o programa Emparedado, toda segunda-feira, aqui pela TV Gazeta, canal 19. Um abraço e até semana que vem.